com a mesma saudação. Shalom, tudo bem? Quero te saudar com a mesma paz que o Senhor Jesus, quando passou nessa terra, o nosso Senhor, nosso Salvador, Filho de Deus, e ele saudava, Shalom, que quer dizer que a graça, a paz, as misericórdias de Deus seja multiplicada em vossos corações, vossa mente, e que você seja muito feliz, muito próspero e muito abençoado. Quero te convidar para ler a palavra do Senhor, para ouvir Deus falar com você, e depois vamos orar junto. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, Novo Testamento, Nova Aliança, capítulo 8, vamos ler o versículo 13. Vamos entender e compreender um pouquinho o que Deus quer dizer. Abriu sua Bíblia? Vamos lá. E diz assim: pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize. Vamos ler de novo. Pelo que, se o meu manjar escandalizar o meu irmão ou a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão se não escandalize. Vamos orar comigo? Fecha o teu olho, inclina a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, te exaltamos. No nome de teu Filho Jesus, nós acessamos agora a Ti, nessa pequena súplica, pelo teu Espírito que em nós intercede com gemidos inexprimíveis. E nós clamamos que essa palavra seja de entendimento, de compreensão, e que haja um frutificar em nossas vidas, e que nós possamos ser abençoados por essa palavra, e que não é nossa, mas sim tua, e o que o Senhor venha revelar aquilo que o Senhor deseja a cada mente, a cada coração, e que nós possamos praticar o ID, e assim compartilhar, curtir, se inscrever, para que mais pessoas recebam a tua palavra que cura, que liberta, que salva, que restaura, que renova e que nos encaminha para junto de ti, pois na tua presença há perpétuas alegrias e há deleites de prazeres. E é assim que nós desejamos estar, na tua presença, nos relacionando com o Senhor. Assim é no nome de Jesus que nós oramos. Somos gratos pelo perdão dos nossos pecados, pelo dom da vida eterna, pelo plano de salvação e por todas as promessas. Somos gratos com ação de graça e intercedemos para que, de fato, essa palavra cria rios de água vivas dentro de nós. É no nome de Jesus, teu Filho amado, dando honra e glória a Yeshua, Yahvé e ao Jeová. Amém. Essa palavra é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né? E faz parte de um contexto de orientação. E eles tinham por costume um grande churrasco, vamos simplificar para ficar mais fácil. Um grande churrasco, quando não convertido, e eles faziam isso para os ídolos, né? E parte desse churrasco, dessas carnes, desses sacrifícios holocaustos, eles comiam, parte queimavam e parte vendiam no mercado. Depois que se convertiam, não se podiam comer mais. Porém, o apóstolo Paulo aqui ele está mencionando aqueles clientes novos convertidos. Então eles tinham na certeza na cabeça deles que eles não poderiam comer mesmo, né? Mas o apóstolo Paulo dizia que o ídolo é o quê? É um ídolo. Para que serve? Tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Não serve para nada, né? Ídolo, imagem, esculpido na madeira, ou ouro, prata, enfim. São ídolos. E trazendo para os nossos dias de hoje, quantos ídolos temos? Né? Ídolo do futebol, ídolo da música, um artista, um ator. A gente tem mania de idolatrar. Às vezes idolatramos coisas, idolatramos pessoas, idolatramos namorada, namorado, né? Esposa, né? E a palavra, ela ensina que tudo aquilo que a gente fixa o olho por muito tempo e deseja muito, vira avareza. E a avareza é um estilo de idolatria. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas o apóstolo Paulo aqui no contexto desse texto, o que é interessante é que ele não se preocupou, eu gostaria que você examinasse o capítulo inteiro, ele não se preocupou com esses novos convertidos, com esses clientes que não comiam,
Mas ele se preocupou nesse versículo 13 aqui em orientar aqueles que já tinham aquela firmeza de fé, né? Aqueles crentes convertidos que sabem que não existe Deus além de Deus. Existe um único Deus, né? O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tanto faz eles comerem, por exemplo, carne de porco, que muitas pessoas que não comem até hoje, e que naquela época não era sagrado, né? Tudo hoje você deve orar, santificar, abençoar e pode comer. Mas se você, trazendo para os dias de hoje, comer, fazer pecar o seu irmão porque ele acha que não pode comer, porque é pecado, né? Isso pode ser para outro tipo de situação. Uma tatuagem, por exemplo, uma vestimenta de uma roupa, né? Eu não concordo. Tatuagem, né? Meus filhos são tatuados, tem muitos irmãos meus que são tatuados. Já tive preconceito com a questão de tatuagem. Deus me libertou. Mas eu não concordo que o cristão, que alguém que carrega Cristo, vá ficar fazendo tatuagem, né? Porque não glorifica a Deus. Então eu costumo dizer o quê? Tudo aquilo que glorifica a Deus, então eu posso fazer. Tudo aquilo que desonra a Deus, né? Eu tenho, por exemplo, eu sempre amei pulseira, né? Joias, né? E eu usava pulseira. E um dia no estabelecimento comercial, e eu, por graça e misericórdia de Deus, eu tenho evangelizado quase que o dia todo, e na oportunidade tenho praticado o ide que Jesus disse, né? Enquanto vai falando do meu amor, vai falando do evangelho, e essa é a nossa missão. E eu percebi que alguns irmãos, né, que Deus fazia com que dirigisse a palavra a eles, eles olhavam para aquela pulseira e tinham um olhar discriminatório. Para mim a pulseira não mudava nada, mas eu percebi e eu conversei com Deus e o Espírito Santo me orientou. Se a pulseira faz eu me afastar, ou a pessoa não ter a visão certa para ouvir o evangelho que sai da minha boca, né, que Deus me prepara para poder ministrar a vida da pessoa, então que eu tire a pulseira. E eu prontamente tirei. Por quê? Porque se o meu olho, se as minhas atitudes faz o meu irmão que tem uma fé mais fraca, que tem uma consciência mais fraca e que está começando a engatinhar, ou até já tem um bom tempo, mas ele ainda, né, tem aquele cuidado, aquele zelo, então, né, o apóstolo Paulo diz aqui, ó, se comer carne faz meu irmão pecar, então eu não vou comer carne mais nunca. O apóstolo Paulo era muito radical. Ele radicalizou exatamente essa questão. E é isso, esse é o recado para nós hoje. Que Jesus é amor. Jesus, ele ensinou o caminho do amor, né? Tudo que você for fazer para alguém ou por alguém vai ser feito pelo amor. Coríntios 13 diz o quê? Ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, mas não tivesse amor, de nada seria. Então não adianta você ir a montes, ir a vigília e ler a Bíblia o tempo todo se você não tiver amor no seu coração. Então amor por Deus, amor pela palavra, amor pelo evangelho, amor pela salvação, amor pela eternidade e amor que também cumpre princípios, mandamentos e que também evangeliza, porque essa é a nossa missão, né? Ganhar almas para Jesus, porque juntos fomos para o céu. Então essa é a palavra. E também tomar muito cuidado, porque aquilo que a gente fazemos, né, julgamentos ou qualquer palavras meias duras, até mesmo para aqueles que são cristãos, que são já batizados, né, e que já estão um tempo na igreja, se desanimarmos essas pessoas, ou se ela desistir da fé por conta das nossas atitudes, a palavra diz aqui que, em capítulo 8 de 1 Coríntios, que nós estamos cometendo pecado diante de Deus. E vamos ser culpados dessa pessoa que está desistindo do evangelho, ou que está fraquejando, ou que está desanimando. Porque nós não morremos por alma nenhuma. Quem morreu foi Jesus. E morreu por todos nós. Então, às vezes, Deus teve paciência com a gente, e hoje a gente está num patamar mais elevado espiritualmente falando, e às vezes a gente quer começar a julgar. Eu tiro por mim. Essa palavra veio me corrigir, essa palavra veio me admoestar, veio me ensinar, e é por isso que a gente tem que ir a palavra todos os dias, né? João 14:15, aqueles que me amam seguem meus mandamentos e os praticam. E quando fazem isso todos os dias? Deuteronômio 11:1 fala da mesma forma, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, no lugar mais secreto.
Então é isso, que Deus te abençoe, que Deus te consagre, fique com essa palavra, medite no capítulo inteiro, mas medite com afinco e vamos colocar em prática, né? Pedir perdão todos os dias, porque quem somos nós? Pecadores, falhos. Seremos salvos pela graça. E claro que temos que praticar obras para acumular galardão e para cumprir a vontade do Senhor. E se Deus te salvou, seja a porta, seja a boca de Deus para salvar as pessoas também. Porque através de você falar a palavra, alguém vai ouvir e o Espírito Santo vai fazer a parte que é dele, que é de convencer. Que é de convencer nós dos nossos pecados. E isso a gente vai percebendo que é no dia a dia. E vai formando um caráter cristão dentro de cada um de nós. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te consagre em nome de Jesus. Amém.